Olá, Shalom, tudo bem? Bom, primeiro quero dizer que tem uma máquina aqui próximo e vai atrapalhar um pouco aí a minha fala. Você vai ouvir eu falando e a máquina trabalhando. Bom, hoje eu vou falar sobre os sacrifícios. Por que Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, pedia o sacrifício de animais. Algumas pessoas acreditam que o pecado é transferido para o sangue do animal. Outras pessoas acreditam que se alguém não morrer no seu lugar, seus pecados não podem ser perdoados. Eu quero fazer algumas perguntas em cima disso. Será que o Eterno não perdoa uma pessoa sem o sangue? Eliarro, mas as Sagradas Escrituras vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uau! Será? As Sagradas Escrituras vai dizer que, a Torá vai dizer, que quando o homem, por exemplo, cometesse um roubo de alguma coisa, para pagar por aquele pecado, ele deveria então devolver em dobro ou devolver aquilo. Não era pedido para aquele homem um derramamento de sangue. Observe que nem todos os pecados são exigidos para ele o derramamento de sangue. Então você tem pecados que precisam de derramar sangue porque são pecados para a morte. Vou dar um exemplo disso. Vamos supor que alguém matou outra pessoa e a punição por matar uma outra pessoa, por assassinar uma pessoa, seja então a morte. Então, para aquela pessoa não morrer, porque ela matou sem querer aquela outra pessoa, então um animal morria no lugar daquela pessoa. Mas aquele animal morria no lugar não por transferência de pecados, mas para que a pessoa olhasse para aquele animal morrendo e se conscientizasse daquele ato que ele fez. Ao ver o animal sem culpa morrer, o homem então, ele iria internar um sentimento de, abre aspas, por que eu fiz aquilo? Olha o que o meu pecado causou, a morte de um ser inocente. Ou seja, a morte de um animal, ele era didático. Não é que havia uma transferência mística do pecado para o sangue do animal. Algumas pessoas acreditam nesse misticismo de transferência de pecado. Existia sim uma transferência da punição. Ou seja, em vez daquele fulano ser punido, o animal era punido no lugar. Aí havia uma expiação, uma transferência de culpa. Ou seja, essa transferência de culpa fazia com que o camarada, o animal, morresse no lugar. Mas o meu ato, o ato cometido, não era transferido para o animal. Entende? Ora, é bizarro você pensar que o Criador necessite da morte de um animal para que ele possa perdoar os seus pecados. O Eterno perdoa os seus pecados. Pode ter sacrifício de animal ou não. Ele é o perdoador da vida. Ele perdoa os pecados, né? O perdoador dos pecados, né? Não da vida, mas dos pecados. Algumas pessoas vão dizer assim, nossos amigos cristãos, mas tem que ter derramamento de sangue. Ok. Então vamos pegar uma fala de Jesus aí, Yeshua, né? Yeshua chegou para a mulher e disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? Nenhum. Ele diz, os teus pecados estão perdoados. Cadê o derramamento de sangue pelo perdão, pelos pecados cometidos por aquela mulher? Cadê o derramamento de sangue? Quando o povo estava clamando ao Eterno, lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, se eu não me engano, o Eterno vai dizer assim, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, né? O meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, né? Se arrepender dos seus pecados e voltar para o Eterno, o que o Eterno ia fazer? Ia perdoar os pecados deles. Mas cadê então a morte dos animais? O Eterno vai dizer que não tem prazer na morte do pecador. E o Eterno também não sente prazer nos sacrifícios. Ele não sente prazer em sacrifícios.
Então o sacrifício ele tem uma lição didática, uma lição de ensinar a pessoa. Ensinar a pessoa. Então, quando a pessoa cometia um pecado sem vontade de cometer, ou seja, aquele pecado que você comete sem premeditar, e quando a pessoa cometia esse tipo de pecado, o que ela fazia? Ela então tinha que levar um cordeiro, o cordeiro do seu próprio bolso, tá? Ela tinha que pagar por aquele cordeiro. E ela pagando por aquele cordeiro, ela também estava pagando uma espécie de multa. Ela estava pagando algo por aquele pecado, né? Ou seja, ela receberia o perdão, mas ela deveria pagar por aquilo. Ok? É lógico que quem era pobrezinho pagava por uma rolinha, né? Mas mesmo assim pagava. Agora, havia pecados que eram para a morte, e esses pecados que eram para a morte eram tratados com o sacrifício de animais. Agora, havia pecados que não eram para a morte, e tais pecados que não eram para a morte não eram tratados com sacrifício de animais. Vou dar um exemplo. Se alguém cometesse uma mentira, ficou ciente que cometeu uma mentira, essa pessoa deveria pagar por os seus pecados, não com morte de cordeiro, mas retratando-se do seu erro. Se alguém batesse numa pessoa, desse uma surra em alguém, sem nenhuma, sabe, a pessoa não mereceu aquela surra e alguém batesse naquela pessoa, ele deveria pagar por seus erros, mas não derramando sangue. Eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos da Torá. Inúmeros exemplos. Onde pessoas que cometeram pecados, eles não trataram aquele pecado com o derramamento de sangue. Quais são os pecados que se tratam com derramamento de sangue? Pecados de morte. Que pecados de morte são esses? Por exemplo, adultério consciente, né? Eu creio que não existe um adultério inconsciente. Talvez se um homem entrar num quarto de noite e achar que é a esposa dele, mas eu acho que é muito difícil isso, né? Mas tudo bem, aconteceu com Jacó, né? Jacó não adulterou, mas Jacó, ele teve relações sexuais com a mulher que não era esposa dele. E depois ele teve que casar com essa mulher, né? E ele não percebeu, né? Ou eu acredito que ele não percebeu que não se tratava de Raquel, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer que você cometa pecados sem a sua intenção de cometer. E para esses pecados, sem a intenção de cometer, a pessoa, se fosse um pecado de morte, ele deveria então fazer uma expiação, né? Ou seja, o animal morria no lugar dele, porque não foi a vontade dele de pecar, né? Não foi a vontade de pecar. Mas pecados que não eram de morte, e eu dei alguns exemplos, roubo, bater em alguém, né? Ou tratar uma pessoa de forma muito maldosa, esses pecados, a punição desses pecados era a retratação. Vamos supor, um homem matou um animal, sem querer, matou um animal sem querer, não era para matar aquele animal. E o que ele deveria fazer? Ele deveria ou trabalhar como escravo, para pagar por aquela culpa, ou essa pessoa deveria, então, devolver outro animal para o dono, né? Ou seja, se eu matei um animal de alguém, eu deveria então devolver. Observe que matar um animal é pecado, mas não era tratado com a remissão através do sangue, mas era retratado como a devolução daquele animal. E assim existem vários pecados. Por exemplo, se eu sentir inveja, inveja é um pecado, eu deveria morrer por causa disso? Ou seja, naquela época eu iria pagar com a minha vida? Não, não iria pagar com a minha vida. Agora, se eu cometesse o pecado da inveja, eu deveria me retratar perante o Eterno, né? E a Sagrada Torá vai nos ensinar isso. O Tanar vai nos ensinar isso. Então, para que servia o sangue do animal? Era didático, né? Servia para que você se conscientizasse do seu pecado. Agora, quando o indivíduo cometia um pecado, vamos supor, assassinou alguém por vontade mesmo, ele matou porque ele queria realmente fazer aquilo, essa pessoa pagava com a própria vida. E nesse caso, por mais que a pessoa se arrependesse, não havia a morte dos animais. Ninguém poderia morrer no lugar dele. Não, nem um animal, nem um cordeiro, nem ninguém. Essa pessoa tinha os pecados perdoados perante o Eterno, ela pedia perdão, né?
mas logo em seguida essa pessoa era apedrejada ou enforcada. É isso que diz a Torá. Agora, o que você ouviu por aí nas igrejas, aí é outra coisa. Eu quero pedir a você que adquira o nosso livro, o livro Hebreus Remanescentes, o livro de estudos bíblicos, que com certeza vai te ajudar muito na compreensão de muitos assuntos da Bíblia. Nesse livro eu respondo mais de 350 perguntas. Quer adquirir o livro? Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato e falar comigo. Shalom, que o Eterno te abençoe, que ele ilumine a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se o Eterno permitir. Dê o like, curta, se inscreva e compartilhe com o seu próximo. Shalom e até mais.